Eduardo encomenda um buquê de flores para ser entregue a Fernanda na parte da tarde. Santiago pede a Aurora que ela vá com ele ao casamento de Fernanda como se os dois fossem namorados e em troca ajudará a encontrar sua mãe. Ela aceita, mas acha que a família dele não vai demorar a sacar que é mentira. Santiago diz que eles vão ficar felizes porque os Elizalde estão há anos tentando arranjar uma namorada para ele. A Aurora diz que não sabe mentir porque sempre estudou em colégio de freiras e pede que ele não a deixe sozinha. Fernanda diz a Bárbara que Soledade precisa dar a bênção a ela antes do casamento. Bárbara diz que ela ligou para informar que está um pouco atrasada, mas vai chegar a tempo para a missa. Fernanda pede que Érica a acompanhe até a cidade para encontrar Soledade. E então Santiago chega. Fernanda fica feliz e o abraça. Santiago apresenta a Aurora a Fernanda. Érica observa. Em seguida, Santiago nota que Érica também está ali e os dois se abraçam. Bárbara diz a Gonçalo e ao bispo que Fernanda quer atrasar o casamento para esperar Soledade. O bispo diz que tem outro compromisso após o casamento e Gonçalo garante que a cerimônia sairá na hora marcada. Fernanda pede para falar a sós com Santiago e a Aurora tem medo de ficar sozinha. Santiago promete que depois de conversar com sua irmã, não vai soltá-la. Érica arrasta a Aurora. Santiago pergunta a Fernanda se realmente ela está apaixonada por Adriano, pois não percebe nela nenhum entusiasmo com o casamento. Eduardo lembra dos conselhos do padre e diz para si que lhe dói o que vai fazer, mas não vai permitir que as pessoas que acabaram com sua vida e de sua mãe fiquem sem um castigo. Fernanda diz a Santiago que seu relacionamento com Adriano é de um amor mais maduro. Santiago confessa que pensou que seu relacionamento com ele iria durar pouco porque eles são muito diferentes e se surpreendeu quando soube do casamento. Fernanda acha que ele não pode julgar Adriano, já que o conhece tão pouco. Gonçalo vem cumprimentar Santiago. Bárbara chega em seguida. Santiago elogia os brincos de Bárbara e sarcasticamente diz que seu pai deve ter pagado uma fortuna por eles. Também pergunta se ela é a autora intelectual do casamento. Bárbara diz que vai responder se ele disser quem é a mulher que veio com ele. Santiago responde que é uma amiga. Bárbara supõe que então ela irá embora após o casamento. Santiago diz que para morar com uma amiga não precisa se casar com ela. Gonçalo fica curioso, então Santiago diz que ela é sua namorada e futura mãe dos seus netos, herdeiros de sua fortuna. Érica maquia a Aurora e pergunta há quanto tempo ela e Santiago namoram. A Aurora diz que há cerca de 5 meses. Érica pergunta se ela sabia que Santiago foi apaixonado por ela. E a Aurora responde que sim. Ao ser questionada, diz que é pintora, por isso conheceu Santiago. Érica diz que é noiva de Camilo. Camilo está levando Natasha ao casamento e diz que mandou arrumarem um cavalo para ela. Fernanda insiste em atrasar o casamento, mas Gonçalo informa que o bispo tem compromisso. Santiago pede mais um minuto a sós com Fernanda e afirma que ela não está apaixonada por Adriano. Por isso, pede que se no futuro ela perceber que se enganou, que tenha sabedoria e coragem de corrigir o erro. Jacinto, arrasado, diz a Eduardo que Margarida o abandonou. Aurora parece arrumada para o casamento e está com um vestido de Fernanda. Fernanda diz que agora o vestido é dela e vai ajudá-la no que precisar. Santiago revela que ele e Aurora não são namorados. Fernanda fica surpresa. Jacinto acha que Margarida está na casa de Florzinha e não acredita que ela volte para ele. Eduardo pede que ele ligue para confirmar se ela está com a prima e depois vão procurar uma forma dos dois se falarem.
Jacinto liga e Flor diz que Margarida está lá, mas não quer falar com ele. Jacinto chora e Eduardo promete que após o casamento vai fazer o necessário para uni-los novamente. Santiago explica a Fernanda que a Aurora aceitou ajudá-lo a contar essa pequena mentira. Fernanda diz que ele deve ter visto nela algo especial e dá as boas-vindas à Aurora. Santiago pede que Fernanda não conte nada a Bárbara porque ela já está com raiva dele não ser gay como ela pensava. Fernanda se diverte com a situação e promete guardar segredo. Camilo diz a Natasha que vai apresentá-lo à família mais tarde para que seja uma surpresa. Bárbara comenta com Gonçalo e Érica que Santiago não vai durar com a namorada. Na opinião de Érica, ela vai se tornar sua próxima nora. Dominga procura por Aurora. Santiago apresenta a Aurora a Gonçalo e a Bárbara. Gonçalo começa a estranhar a demora de Fernanda. Adriano é pego de surpresa quando Fernanda liga e pergunta por que quer se casar com ela. Adriano quer saber por que ela está perguntando isso e diz que sente que se ele não responder o que ela quer ouvir, algo ruim vai acontecer. Fernanda quer saber se é tão difícil ele responder essa pergunta. Ele responde que ela é bonita, encantadora, entre outras qualidades. Bárbara chega e pergunta a Adriano o que está acontecendo. Fernanda diz a Adriano que está com medo de que eles estejam errando. Adriano pergunta para Fernanda se ela não quer se casar com ele. Bárbara fica apreensiva. Eduardo jura a Jacinto pela memória de sua mãe que Margarida vai voltar para ele. Eduardo vai assistir ao casamento e incentiva Jacinto a ir arrumar os cavalos dos Elizalde para não perder o emprego. Jacinto comenta que deve ter sido muito duro para Eduardo ter ido para o internato ainda criança e diz que sua dor não se compara com a dele. Jacinto acha que chegou a hora de sua vida mudar. Eduardo abraça o amigo e afirma que vai mudar para todo mundo. Adriano diz a Bárbara que Fernanda teve um ataque de pânico, mas já acalmou. Ela, furiosa, ordena a Adriano que vá buscar Fernanda e a faça esquecer de toda essa bobagem. Adriano diz que não pode ver a noiva antes da cerimônia, porque dá azar. Bárbara o adverte que seu casamento não é de verdade e resolve acompanhá-lo porque não sabe qual deles é mais idiota, se é Fernanda por se casar com ele ou ele por não saber deixá-la apaixonada. Camilo é apresentado a Aurora. Do quarto de Fernanda, Adriano observa pela janela que ela já está no jardim. Bárbara quer ficar com ele ali mesmo, e ao perceber que ele não quer, ela desconfia que ele esteja apaixonado por Fernanda e o lembra que a ordem é só se casar com ela. Fernanda e Gonçalo conversam. Ele está muito emocionado. Fernanda lembra que esqueceu de pegar a medalha de sua mãe e conta que Bárbara deu a ela de manhã. Gonçalo não sabia que Bárbara estava com a medalha de Montserrat e estranha.